Olá, pessoal! Para resolver o problema 52 da página 4 da nossa apostila de dinâmica, nós precisamos conhecer a segunda lei de Newton, que diz força resultante igual a massa vezes aceleração, e a terceira lei de Newton, que fala do par ação e reação. Vamos lá! Nós temos três corpos, um encostado no outro, A, B, C, conforme a figura, e eles estão sendo empurrados por uma força F. Pede-se para desprezar o atrito. Na direção vertical, já sabemos que não tem aceleração e por isso nem representamos. Para cada corpo, força-peso e força normal se anulam. Então, não há necessidade de analisar. Vamos analisar o que acontece na direção horizontal. Na direção horizontal existe uma força resultante. E esta força resultante que atua nesse sistema composto por três blocos é a força F igual a 18 newtons, como dito no enunciado. Para descobrir a aceleração, basta usar a segunda lei de Newton. A aceleração é a razão da força por massa. Mas como eu tenho a força resultante no sistema, então eu tenho que usar a massa do sistema, que é a soma das massas. Descobrimos que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Como os corpos vão acelerar juntamente, a aceleração é igual para os três. Para descobrir a força com que B empurra C, por exemplo, qual é a força com que B empurra C? A força com que B empurra C, que eu representei aqui, ó, o C está sendo empurrado pelo corpo B, é a mesma força com que C empurra B, só que a força com que C resiste, né, a este empurrão de B. É um empurrão também. Então, ó, par ação e reação, terceira lei de Newton, atuam em corpos diferentes. Nesse caso, eu estou olhando o bloco C, bloco B. Bom, mas a força com que B empurra C é a própria força resultante deste último bloco. E força resultante é a massa desse bloco vezes a aceleração. Então, descobrimos que a força resultante no bloco C é 8 newtons e é a própria força com que B empurra C e a mesma com que C empurra B, só que elas têm sentidos contrários. Uma já descobrimos. Agora vamos olhar qual é a força com que A empurra B, que é a mesma força com que B empurra A, só que sentidos contrários. Podemos fazer de duas maneiras. Podemos fazer olhando para o corpo B e podemos fazer olhando para o corpo A. Vamos começar, eu vou fazer dos dois jeitos para mostrar. Bastaria fazer de um jeito, obviamente. Então, vou olhar para o corpo B. Olhando para o corpo B, eu posso já de cara dizer, ó, quem é a força resultante no corpo B. Massa de B vezes a aceleração. Então, já sabemos, ó, que a força resultante no corpo B vale 6 newtons. Mas a que se deve essa força resultante no corpo B? A força com que A empurra B menos a força com que C, empurra B. Então vamos de novo? A força resultante no corpo B é igual à força com que A está empurrando ele e a força com que C resiste a B quando B empurra C. Então, ó, a força resultante em B é a força trocada entre A e B menos a força trocada entre B e C. Aí, escrevemos assim, isolamos quem é a força, então, trocada entre A e B, é a força resultante em B, mais força de B para C. Descobrimos que vale 14 newtons. Poderíamos fazer olhando para o corpo A. Vou só representar o A aqui, ó. Então, o que está acontecendo no A? O A está sendo empurrado por essa força de 18 newtons e tem uma força no sentido contrário, que é a força com que A empurra B, a força com que A empurra B é a mesma com que B empurra A força com que B resiste a este empurrão, né? Então, a força resultante em A também é massa de A vezes aceleração, 4 newtons. Mas a que se deve essa força? A força F menos FAB.
Então descobrimos que FAB vale 14 newtons, como já tínhamos antes calculado por outro caminho. Ok? Bye!